Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez a gente vai estudar a lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados dentro desse conjunto de importantes lições desse terceiro trimestre que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, tá? Quero que você preste muita atenção nessa palavra que o comentarista coloca, movimento dos desigrejados, ok? A sutileza do movimento dos desigrejados. E aí o meu pedido a você é que compartilhe esse material, curta, faça o seu comentário, ok? Você pode usar esse mesmo PowerPoint que eu estou usando aqui, modificar se você quiser fazer uma apresentação para os seus alunos ou imprimir e de repente usar para guiar a leitura dos versículos ou mostrar o panorama inteiro da lição. Você pode fazê-lo também, ok? E aí, a gente tem como texto áureo dessa lição Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia com D maiúsculo, dia do Senhor. Verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então, é importante já, desde o começo da lição, você entender que o comentarista, ele pega o viés do movimento dos desigrejados, que tem uma acentuação diferente de pessoas que não estão fazendo parte de movimento nenhum de desigrejados, mas apenas estão afastadas das suas congregações por N motivos que a gente pode levantar alguns aqui. Então, na hora que você estiver estudando e você que é professor, na hora que estiver passando isso para os seus alunos, você precisa fazer essa diferenciação, porque senão você cria nos seus alunos um sentimento de que aquele irmão que está afastado, que não tem comungado em igreja nenhuma e que está de repente atuando como um mochileiro da fé, né? Hoje ele vai aqui, amanhã ele vai acolá, ele toma Santa Ceia no lugar, no outro dia assiste o culto pela internet. Você vai acabar colocando essa pessoa dentro desse movimento organizado, como é o que o comentarista põe aqui, a gente vai entender ao longo da lição. Então, faça essa diferenciação, porque o desigrejado, no senso comum, é aquela pessoa que está afastada, aquela pessoa que está servindo a Jesus sem servi-lo em nenhuma igreja, sendo batizado nas águas, não está cometendo nenhum pecado escandaloso por aí, ele toma Santa Ceia uma vez ou outra, só que ele ainda não conseguiu se adaptar a uma nova denominação, ou retornar para a sua igreja local, por uma série de situações que, quando a gente conhece os bastidores da igreja local, a gente acaba entendendo, né? E vamos falar sobre isso um pouquinho ao longo da lição. Então a introdução ele vai dizer o seguinte: nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão, ok? E aí a leitura bíblica em classe é em Hebreus no capítulo 10, versículo 25,
a partir do versículo 19 até o versículo 25. O 25 é o que o comentarista usou no texto áureo. Então aqui você já entende uma diferenciação. Se você conhece algum desigrejado, você muito provavelmente nunca ouviu ele falar sobre ele estar pertencendo a algum movimento que nega estrutura organizacional de igreja, que nega o templo, que nega a estrutura hierárquica. Muito dificilmente você vai ver um cristão que não está pertencendo a nenhuma igreja local, ok? Reproduzindo ou reverberando esse discurso. Porque esse viés que o comentarista está pegando é mais um viés intelectualizado, de pessoas que provavelmente têm formação teológica ou têm um conhecimento da estrutura do Novo Testamento e da igreja e usa esse conhecimento para formar fileiras desse movimento, mas de pessoas comuns, pessoas que apenas se afastaram das suas igrejas por motivo de trabalho, doença, por causa da pandemia, ou porque teve um problema com uma questão mal resolvida, por exemplo, um atrito com o regente do conjunto, o coordenador, às vezes com o próprio pastor, e aí a família inteira afastou ou foi afastada da igreja e de repente há uma troca de pastores ou de liderança e aquela família continua sem ter uma visita, por exemplo, e aí se entristece e não volta mais e alguém diz, estão parado lá e não quer vir, mas às vezes está com o coração machucado. Não é uma questão de teoria do desigrejado, mas de um crente que a gente precisa acolher e que está afastado porque o coração dele ainda está magoado. Ele mesmo pode ter feito algo errado contra o pastor da igreja, contra o seu líder, e ele mesmo está no erro, mas ele ali precisa do socorro. É ele que precisa ser resgatado porque é ele que está fora. Então, às vezes, não é uma questão de um movimento organizado que prega uma igreja fora da igreja, mas de uma grande parcela dessas pessoas que estão sendo arroladas nesse movimento que nem sabe que esse movimento existe dessa forma como está sendo mostrada, tá? Então, muito cuidado na hora de fazer essa análise para não misturar todo mundo. E aí você, às vezes, perde a oportunidade de resgatar quem está aí no seu bairro, né, na sua cidade, e que pertenceu à sua igreja ou que pertenceu a outra, está parado e está sendo considerado como um desigrejado, então, está num movimento que não quer saber de igreja, vamos brigar com ele doutrinariamente, né, para ver se ele se converte, senão fica para lá. Não é dessa forma. Então, muito cuidado nesse momento para poder assimilar a questão da maneira correta e poder usar esse conhecimento passado pelo comentarista para melhorar a argumentação, ok? Com aquele que está afastado e acolher. Aí aqueles que são mais intelectualizados, que estão no movimento, de repente escrevendo ou pregando contrário a isso, pessoas que já têm um pensamento formado e pelo conhecimento que ela tem condição dela mesma cair na real e voltar ao primeiro amor. E aí a gente tem aqui, nesse slide, todos os tópicos que serão tratados pelo comentarista. 1. Visão e prática do movimento dos desigrejados, um ensino anti-institucional, um ensino anticlerical. No 2, a natureza da igreja neotestamentária, um organismo, uma organização. E terceiro, a importância e a necessidade da igreja, a igreja como família de Deus, a igreja como testemunha da salvação. Então, são esses 3 tópicos pelos quais o comentarista vai passar, dando um esclarecimento sobre esta questão, principalmente da igreja ser organismo e organização, ou seja, organismo ela é o corpo de Cristo. Então, ninguém pode chegar para dizer, você é e você não é. Que está inserido em Cristo, aquele que está professando a fé no Senhor, está em comunhão com Ele. E ainda que seja uma pessoa que esteja passando por um momento de transição entre igrejas, em que ela não se fixou em nenhuma delas, mas ela está em plena comunhão com aquilo que é ensinado no Novo Testamento, ela é batizada, ela está tomando Santa Ceia e ela tem desenvolvido a sua vida espiritual, ainda que não
esteja numa igreja, por assim dizer, que ela já tenha decidido comungar ali, ou seja, que ela com a sua família já esteja frequentando e ali cultuando e trabalhando de forma regular, ainda assim ela não pode ser considerada uma pessoa desigrejada. Ou seja, ela pode ser considerada até um mochileiro da fé. Porque ainda, hoje eu fui aqui nessa igreja, amanhã eu vou naquela, eu ainda não me decidi, às vezes eu fico em casa, mas não está em pecado, então tem que ser um caso tratado com paciência e esperar a pessoa, com oração, com a sua ajuda e aconselhamento, ela poder se decidir e escolher o lugar onde ela vai ficar. Então a gente não pode, uma pessoa nessa condição, considerá-la como um desigrejado dentro da ideia do movimento daqueles que são contrários à igreja, mas apenas uma pessoa que está afastada, às vezes, como eu disse anteriormente, por estar magoada com alguma coisa, ou por ter magoado alguém, ou uma família inteira por causa de um membro que teve um atrito, foi sacada da igreja ou se afastou, para não criar um problema maior, ficou todo mundo meio disperso, meio atônito ainda, sem saber o que fazer, e aí às vezes as pessoas estão olhando aquela pessoa ou aquela família com um olhar dentro desse sentido de que está desigrejado. Então, muito cuidado para fazer essa diferenciação. E aí os textos que o comentarista usa para justificar aqui a questão de combate a esse movimento dos desigrejados, tá bom? Você lê o subtópico, né? E faz a leitura dos textos, depois você lê o que o comentarista escreveu e faz a comparação daquilo que faz sentido e daquilo que não faz sentido, ok? E aí, eu tenho aqui também um site que eu selecionei aqui para mostrar para vocês, que dá para dar uma ampliada também nessa visão, mas fora do que está sendo dito na revista, para complementar, tá bom? Eu peguei aqui de um site de uma revista eletrônica, né, chamada Teologia Brasileira, tá? Você vê aqui em cima no topo, ó, Os Desigrejados, Teologia Brasileira, é um artigo que cita alguns nomes importantes como autores que ele usou aqui para justificar, como o doutor Augusto Nicodemos, como o doutor Paulo Romero, que escreveu o livro Decepcionados com a Graça, e outros escritores aqui importantes dentro dessa temática, que esse Alderi Matos, que fala, não deixemos, no livro dele, né, o artigo científico, não deixemos de congregar-nos. Aqui vocês têm os links que depois vocês podem copiar, jogar aqui na aba e ampliar o pensamento sobre esse assunto. Para quê? Para trazer mais argumento para os seus alunos, tá? Aí o trecho que eu selecionei aqui, ó, deixa eu achar aqui para vocês. O trecho que eu selecionei, que eu acho que é um trecho importante, é esse daqui, ó. Ele diz o seguinte: não pretendo aqui tomar toda a responsabilidade da desgraça alheia, apenas assumir a nossa parcela de culpa. Não tem como não trazer para si, resguardada as devidas proporções, a responsabilidade desse niilismo religioso. A praxis é necessária nesse contexto. O que temos feito de errado, ou no mínimo deixado de fazer, isso em 2018, hein? Para que 4 milhões de brasileiros tenham se desiludido com a caminhada cristã. A incoerência na conduta é exatamente esta. Não são 4 milhões de pessoas que ainda não foram alcançadas. São 4 milhões de pessoas que foram alcançadas, mas que escaparam, escorregaram entre os dedos da imensa mão institucional. São alguns membros do corpo de Cristo que estão por aí, espalhados, desmembrados, solitários, tentando se reerguer sozinhos, tentando sobreviver sem o resto do corpo. Não obstante, segundo as Escrituras, sabemos que isso é impossível. Logo, esta classe de pessoas irá perecer, morrer espiritualmente, apodrecerão numa sociedade que se diz cristã. Então, uma importante reflexão para trazer para dentro do assunto e não tratar apenas como um bloco, um movimento herético, mas que, na maioria dos casos, são pessoas que precisam ser resgatadas, que estão como
a ovelha perdida. Hoje a gente não usa o termo desviado, porque muitas pessoas dessas estão com o seu conhecimento bíblico ampliado. Então são capazes hoje de argumentar, sem se sentir necessariamente afastados de Cristo. Por quê? Porque estão conhecendo mais as Escrituras. Antigamente alguém chegava, alguma liderança chegava e falava, se você sair daqui, você sai debaixo da bênção, você está embaixo de maldição. E aí o Senhor vai pesar a mão sobre você. Como muitas pessoas entraram no movimento de troca de igreja, de transição e de parada e nada disso aconteceu, elas perceberam que não existe essa questão, mas existe a questão da pessoa voluntariamente olhar para a própria condição e chamado para servir ao Senhor no corpo e retornar. Então a gente precisa ter essa importante visão e você olha depois, é só procurar aqui, ó, teologia, é só colocar os desigrejados, aí você procura o artigo da teologia brasileira, entra lá e faz a sua leitura para complementar isso aqui que a gente está falando, tá bom? Eu espero ter auxiliado de alguma forma cada um de vocês para poder ampliar o pensamento da lição. Então aqui não sou contrário ao que o comentarista está colocando, apenas estou te ajudando a abrir o leque de pensamento sobre esse assunto, que ele não tem só o viés dos desigrejados como organização, ele tem o viés dos desigrejados, na sua maioria, como pessoas que estão dispersas como ovelhas que não têm pastor e precisam ser resgatadas e serem pastoreadas. Conclusão, nessa lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há um mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. E isso é muito claro no Novo Testamento. Lá, cada igreja que Paulo passava, ele estabelecia presbíteros para cuidar daquela igreja, um corpo eclesiástico para poder ajudar, auxiliar e guiar aquela igreja. Jesus também reuniu os seus apóstolos para serem testemunhas e posteriormente se tornarem fundamentos daquilo que eles professavam. Ou seja, a crença no Cristo ressurreto, por quê? Porque foram testemunhas oculares. Sendo testemunha oculares, o testemunho deles se tornaram fundamento. Então a gente tem isso muito claro, muito claro. O problema também, às vezes, é que nessa institucionalização da igreja como organização, acaba havendo muitas vezes a atuação como se fosse uma organização civil, como se fosse uma empresa privada. E aí as pessoas acabam deixando de ser servos de Cristo para ser, muitas vezes, servo daquele conglomerado de igrejas que as pessoas acabam virando número, muitas vezes. Ou seja, um relatório, por exemplo, que apresenta os dízimos, ou um relatório que apresenta quanto um pastor local é capaz de arrecadar, e se ele não arrecada aquele valor, ele já não serve para mais estar. Então, há muitas coisas que podem ser faladas e que acabam também servindo de motivação para que esses movimentos se tornem mais resistentes, tá? Então tudo isso tem que ser olhado dentro da realidade da sua classe, do seu estudo, para poder contribuir para a gente crescer e não para dividir, para somar, para trazer quem está fora e glorificar o nome do Senhor. Espero ter ajudado você de alguma forma. Desejo a você uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem novamente para tratar da próxima lição. Deus abençoe você e até lá.